Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio sobre basquete pós final da segunda fase da Copa do Mundo de basquete, pós eliminação da seleção. Fomos derrotados pela Letônia 104-84. Logo depois ainda havia chance do Brasil conquistar a vaga nas Olimpíadas, mas o Canadá virou para cima da Espanha e conseguiu, consequentemente, a vaga nas quartas de final e a vaga nas Olimpíadas. O Brasil precisará passar pelo pré-olímpico mundial, que foi onde o Brasil perdeu para a Alemanha, na Croácia. Não sei se vocês lembram, em 2021 o Brasil foi derrotado pela Alemanha, ficou fora das Olimpíadas de Tóquio. Vai ser difícil, vai ser um pré-olímpico muito duro, tem boas seleções que não se classificaram direto através da Copa do Mundo. Tem seleções... A Argentina tá fora. A Argentina perdeu o pré-olímpico das Américas para a seleção das Bahamas, que é uma seleção que vem forte. Foi com Eric Gordon, Buddy Hield e DeAndre Ayton pro pré-olímpico das Américas. Pode ter o reforço do Klay Thompson, que tem descendência das Bahamas, né? Não sei qual o gentílico que nasce nas Bahamas, bahamense, não sei. Naz Reid e Evan Mobley são dois outros também ótimos jogadores de garrafão da NBA que podem ir para as Bahamas. Claro que é o pré-olímpico mundial, então vai ter um sorteio, não necessariamente o Brasil vai pegar a seleção das Bahamas, mas é um exemplo de como deve ser duro o pré-olímpico. Vamos falar do jogo, eu vou falar também dos confrontos das quartas de final e tudo mais, seguindo em frente na Copa do Mundo, né? A cobertura não acaba com a eliminação do Brasil. Sobre o jogo contra a Letônia, venceu a melhor seleção. E eu sei que a tendência do fã de esporte é querer apontar dedos, o culpado é esse, o culpado é aquele. Nesse caso, venceu a seleção mais forte. A Letônia, eu sei que é uma seleção mais jovem, é a primeira participação na Copa do Mundo. Não mais jovem em termos de idade do elenco, né? Mas é a primeira participação na Copa do Mundo. E o Brasil, mesmo assim, é pior. E é uma seleção pior, é uma seleção da Letônia que tem mais recursos para pontuar, tem um jogo de ataque mais refinado. É uma seleção, apesar de ser estreante de Copa do Mundo, mais experiente. E a gente viu eles jogando em um nível muito bom ao longo da competição, né? Jogaram muito bem contra a França, derrotaram a Espanha já na segunda fase de grupos, então não é surpreendente, né? Eu sei que nas casas de apostas estava ali meio a meio, o Brasil abriu como favorito e tal, mas era loucura, a Letônia era a favorita. E se você levar em consideração o histórico brasileiro, fica mais claro, né? Eu nunca iria apostar contra a seleção brasileira, né? Mas é a história do Brasil fazer isso, né? Fazer um jogo fantástico contra uma seleção muito mais forte e depois decepcionar, né? O Guilherme Costa, né, da Globo, que acompanha, o cara sabe tudo dos esportes olímpicos, ele fez uma lista, né? Em 2014, na Copa, o Brasil ganhou da Sérvia na primeira fase, aí perde pra Sérvia nas quartas de final. 2016, na Olimpíada do Rio, ganha da Espanha na fase de grupos, mas perde o outro jogo, não lembro contra quem foi, e fica eliminado, né? Em 2019, ganha da Grécia com o Giannis Antetokounmpo em quadra, aquele jogo fantástico, e depois eliminado pela República Tcheca. Agora, também teve o pré-olímpico 2021, a gente ganhou da Croácia lá em Split, lá na casa da Croácia, e depois perde para a Alemanha. E agora a gente ganha do Canadá e perde para a Letônia. A questão é assim: o Brasil não era favorito contra a Alemanha, não era favorito contra a Sérvia em 2014. Sempre perdeu para oponentes melhores. E a Letônia é um oponente melhor, mas não é tão melhor assim. Era um jogo que o Brasil poderia ter vencido, né? Como eu falei, o Brasil estava como favorito no site de aposta, né? Não por muita margem. Mas o Brasil não conseguiu. Assim, o jogo foi diferente do jogo contra a Espanha, porque o jogo contra a Espanha, o Brasil permitiu muitos arremessos de alto grau de facilidade pro oponente, né? Muita cesta de 3, muitos arremessos livres e tal. Contra a Letônia, o Brasil marcou bem. Só que eles estavam numa noite lá
em Jacarta, né, muito inspirada, né? Eles acertaram 48,5% dos arremessos de 3, né? 16 de 33. Eles tiveram um dia muito bom da linha de 3. E no garrafão, aí sim é um problema crônico dessa versão da seleção brasileira, né? Que não tem um pivô que proteja o aro, né? Você tem opções como o Lucas Dias, como o Tim Soares, que são caras mais que espaçam a quadra, que pontuam bem, mas não são âncoras defensivas, né? E o Bruno Caboclo, quando ele joga lá, ele ainda é um cara que não é um pivô tradicional. E o Felício tá muito pesado, né? E ele nunca foi o cara mais móvel, vem de um ano sem jogar, então é natural que ele não esteja na melhor forma, vai melhorar. Mas ele também não é o pivô mais dinâmico, assim, pelo menos tem peso, tem força pra bater com alguns oponentes, né? Mas não essa versão atual dele. E o principal problema do Brasil hoje, seguindo em frente, porque eu acho que a gente tem uma geração talentosa, é ter um protetor de aro. O Brasil precisa encontrar um protetor de aro. E acho que o único erro, assim, acho que nem um erro gigantesco, acho que o Brasil poderia ter levado alguns outros jovens jogadores, né? O principal exemplo é o Renan, né? Que a gente tá num período de transição, né? A gente tá meio que tirando o último pé da geração ali dos anos 2000, 2010 e botando na geração do futuro, né? E o último pezinho ali ficou caras como Hertas, como Benite e tal. Então, talvez já tenha sido hora de mergulhar de vez, né, nessa nova fase, né? É claro que a gente teve um azar gigantesco da lesão do Raulzinho. A gente teve Lucas Mariano, que seria um cara importante, sendo suspenso. O Hetzheimer, se não me engano, se machucou também. Então, eu acho que o balanço do Brasil é positivo mesmo sem a vaga nas Olimpíadas. O Brasil, eu falei isso aqui no preview da Copa do Mundo. Eu queria ver o Brasil classificando para a segunda fase e sendo competitivo. E o Brasil fez exatamente isso. Derrotou o Canadá, uma das seleções mais fortes da competição. Chegou na segunda fase, como eu falei, e foi competitiva, né? Não acho que... Claro que dói, mas tá dentro do esperado, né? E você olha pra Letônia, 1.800.000 habitantes. O Brasil tem 200 milhões. Tem 7 cidades brasileiras que tem mais de 1.800.000 habitantes. E a Letônia é menor que a maioria dos estados brasileiros. Mas o leste europeu tem uma tradição no basquete, né? Tem um basquete, por mais que seja muito popular aqui no Brasil, o único esporte que a gente tem tradição de formar, assim, e é uma máquina de formar, que o trabalho é feito bem, é o futebol. E o basquete eu acho que tá melhorando. Eu acho que a gente tá vendo umas seleções de base fortes, jogadores jovens fortes, mas ainda o Brasil não tem essa tradição, né? O Brasil, por muitos e muitos e muitos anos, e ainda continua assim, pede jovens altos o cara vai ser goleiro no futebol, vai ser zagueiro no futebol, ou vai jogar vôlei, né? A gente tá melhorando, mas não tem a tradição que o leste europeu tem no basquete. Como eu falei, o Brasil poderia, ainda com a derrota, ter se classificado para as Olimpíadas, né? Garantido uma das 2 vagas das Américas, mas a Espanha entregou um jogo absurdo contra o Canadá. O Canadá venceu por 88-85, a Espanha chegou a estar vencendo por 10 pontos no segundo tempo. Foi um negócio... mais de 10 pontos até. Foi inacreditável o que aconteceu. O Canadá venceu o último quarto por 27-22. Foram 22 pontos do Dillon Brooks, que acho que piora ainda mais. O Shai Gilgeous-Alexander, mais uma vez, fantástico. 30 pontos, 7 assistências, 4 rebotes. E o R.J. Barrett, 16 pontos, foi bem melhor do que foi contra o Brasil. Mas se o Canadá tivesse perdido, o Brasil teria a melhor campanha das seleções das Américas e conquistaria a segunda vaga, né? A primeira
dos Estados Unidos. Então o Canadá está classificado direto para as Olimpíadas. Tira uma seleção forte, né, do pré-olímpico. Agora a gente contar com o sorteio, né? Como eu falei, né? O pré-olímpico é mundial. Então vai ter seleções de vários lugares do mundo. O Brasil vai precisar vencer o pré-olímpico. Em 2021 perdeu a final para a Alemanha, né? Como eu falei. Mas vamos torcer para esse sorteio ajudar o Brasil, tirar algumas das seleções mais fortes do nosso caminho. Os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo são os seguintes. A Itália vai enfrentar os Estados Unidos. Os Estados Unidos que perderam para a Lituânia nesse domingo, 110-104. E você que escutou os últimos podcasts, você ouviu o Ricardo Stabolito Júnior falar do Jumper, né, que ele foi convidado. Lituânia vinha jogando talvez o melhor basquete da Copa do Mundo, né, e venceu os Estados Unidos. Eu acho que tem 2 pontos, né, porque os Estados Unidos poderia enfrentar a Sérvia ou poderia enfrentar a Itália. Enfrentar a Itália era um caminho bem melhor, porque a Itália é um time bem inferior ao da Sérvia. Os Estados Unidos, teoricamente, eles não vão escolher o oponente, né, porque eles são o time a ser batido. E eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu não acho que eles perderam de propósito, e quem viu o final do jogo viu a equipe suando, se esforçando. A questão é que a Lituânia tinha mais intensidade no jogo, não porque ela precisava mais, porque a Lituânia já estava classificada, assim como os Estados Unidos. Mas enfrentar os Estados Unidos faz todo o time ter um pouco mais de energia, né? Então, os Estados Unidos estava meio que para um jogo protocolar, que para eles não fazia diferença em primeiro ou segundo, e a Lituânia tinha um incentivo de, vamos vencer os Estados Unidos. E eu acho que isso tem uma grande porcentagem aí na vitória da Lituânia. Claro que a Lituânia tem jogado basquete melhor do que os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos ainda tem um teto maior. Mas ainda assim funcionou bem para os Estados Unidos, que eles vão enfrentar a Itália, que eles devem passar com facilidade. O outro jogo, como eu falei, Lituânia e Sérvia. A Sérvia conseguiu a classificação ao derrotar a República Dominicana por 112-79. Um resultado que ajudou o Brasil, mas infelizmente a Espanha não terminou de ajudar e o Brasil não se ajudou. República Dominicana do Karl Anthony Towns fez um grande mundial e é outra seleção que vai forte pro pré-olímpico. É um jogo difícil que Lituânia é favorita. Lituânia é favorita, a seleção tem o Valanciunas, tem vários outros jogadores bons do basquete europeu e ainda, por exemplo, podem ter para as Olimpíadas o reforço do Domantas Sabonis, né? E que seria um reforço gigantesco, por mais que ele seja meio que redundante ali com o Valanciunas, né? Você tem a todo momento o Sabonis ou Valanciunas, é uma baita combinação. As outras quartas de final, aliás, os horários dos jogos, 2 jogos que os horários não estão definidos ainda. Os Estados Unidos enfrentam a Itália às 9h40 da manhã na terça-feira, dia 5. Lituânia e Sérvia também na terça-feira, 5h45. Os outros 2 jogos são na quarta-feira. Os outros 2 jogos, Alemanha e Lituânia. Acho que a Alemanha junto com a Alemanha e Letônia, desculpa. A Alemanha junto com a Lituânia, as 2 melhores seleções do torneio até agora. Faz uma Copa do Mundo fantástica também, a Alemanha, e é um dos melhores times mesmo, não tem o que falar, né? Eu falei do pré-olímpico de Split, né? Que o Brasil foi derrotado pela Alemanha, né? Claro que doeu, mas em retrospecto faz sentido, a seleção alemã é melhor, né? E é uma seleção que não contava nem com Dennis Schroeder, né? Naquele jogo, o Mo Wagner acabou com a gente, e agora a Alemanha vai enfrentar a Letônia, que é a sensação do torneio, não dá pra descartar, mas a Alemanha é bem favorita. Vou até olhar depois como é que tá, já tem as odds aqui no site de aposta. O grande jogo é Canadá contra a Letônia. Canadá contra Eslovênia. Eslovênia que foi atropelada pela Alemanha 100-71. E vai ter Shai Gilgeous-Alexander contra Luka Doncic, apenas. Um grande jogo, promete ser um jogo bem interessante. Acho que o Canadá é melhor. Vamos ver aqui o site de apostas. O Canadá é favorito contra a Eslovênia, tá pagando 1,40 a vitória deles. Eslovênia 3,10. Alemanha 1,30, 3,65 da Letônia. Estados Unidos 1,06 para vencer a Itália. E a Lituânia favorita contra a Sérvia 2,5, assim como eu falei.
Mas é isso, vamos continuar acompanhando a Copa do Mundo. Acho que tem vários jogos legais ainda pela frente. Fica a tristeza pelo Brasil, mas eu acho que o salto brasileiro é positivo e eu acho que o Brasil está construindo algo interessante. Então é isso, pessoal. Não deixem de escutar o podcast sobre NFL, palpites para AFC, Super Bowl e campeão. Tem uma promoção rolando também lá nesse podcast. Então até lá. Tchau.